Deus abençoe você e toda a sua linda família. Que esse seja um dia maravilhoso na presença do nosso Pai. Vamos junto comigo orar e convidar o Espírito Santo para fazer do nosso dia o que há de melhor. Espírito Santo de Deus, queremos convidar o Senhor para fazer parte do nosso dia. Queremos te dar a primazia, queremos te dar a prioridade. Queremos que o Senhor seja conosco em todos os assuntos, em todas as ocasiões, em cada um dos nossos planos. Queremos que o Senhor abra, por gentileza, os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso discernimento espiritual para compreendermos as grandes maravilhas que existem para nós na palavra do nosso Pai. Consagramos esse estudo ao Senhor. Estamos aqui porque queremos aprender muito. Consagramos as nossas famílias ao Senhor. Consagramos os nossos planejamentos ao Senhor. Queremos a tua bênção, queremos a tua orientação. Queremos o teu não, se for o caso, mas queremos sim ser dirigidas pelo nosso Deus lindo, maravilhoso, que nos ama muito, o nosso Abba Pai, o nosso Paizinho. Cuida dos nossos amados, dos nossos cônjuges, dos nossos filhos. Protege todos eles. Nos livra do laço, da cilada, do maligno. Nos livra, Senhor, da decepção. Nos livra daquilo que lá na frente vai ser um percalço na nossa vida. Vai trazer problema em cima de problema. Abre os olhos dos nossos amados. Aqueles que estão indo obcecados por um caminho que o Senhor já sabe que é um caminho de morte. Livra eles. Eu apresento os meus filhos, assim como eu apresento os filhos de cada um aqui representado. Muitas vezes eles acham que já sabem o que estão escolhendo para suas vidas. Mas nós, como pais, estamos observando e podemos dizer que aquilo não vai trazer um grande benefício. Ao contrário, é um caminho de amargura, de dor, que espera por eles. Mas só o Senhor pode livrar os nossos filhos quando eles já são adultos, quando eles já são donos de suas vidas. Por favor, Senhor, interfere. Envia os teus anjos para trabalhar a nosso favor, a favor dos nossos filhos. Livra cada um deles do mal. Oramos especificamente pelos nossos maridos. Muitas vezes eles não querem ouvir os nossos conselhos nem as nossas opiniões, ainda que sabemos que estamos levando eles para o que há de melhor. Por favor, Senhor, que o Senhor que penetra no profundo, no íntimo, o Senhor que é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, ministre aos nossos maridos e livre eles da cilada do maligno. Também, Senhor, nos livra, pois muitas vezes nós não estamos atentas o suficiente para escaparmos das armadilhas. Se elas fossem visíveis, elas não seriam armadilhas. Nos livra, por favor, em nome de Jesus. Estamos no 5º dia do nosso propósito. Esse dia se chama planejar e submeter os nossos planos ao nosso Deus. A palavra do estudo está em Lucas 14, versículo 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Aqui nós encontramos uma pérola de sabedoria. Deus nos diz que a primeira parte de todo o planejamento é colocar no papel o que queremos fazer e analisar a nossa realidade. Temos dinheiro para realmente fazer aquilo? Esta é uma pergunta que nós precisamos ser honestas, verdadeiras e trabalhar em sinceridade. Trabalhar ao lado do Espírito de Deus que está presente em todas as situações, em todas as circunstâncias. Quando conseguimos definir se temos a capacidade de completar aquela obra, podemos ir em frente desembestadamente? Não. Podemos orar e perguntar a Deus se devemos ir em frente. Senhor, queremos fazer isso. Precisamos de ter tanto dinheiro para fazer isso. Já tenho o dinheiro ali, naquele lugar, na poupança, no investimento, já tenho o dinheiro. Mas realmente é para fazer isso? Realmente isso vai ser de bom proveito para nós? Para nossa família? Precisamos planejar sempre. Precisamos analisar o que já temos. Não temos o dinheiro, mas o que queremos fazer é realmente muito importante. Vamos desistir de fazer porque não temos o dinheiro?
Também não. Vamos orar. Senhor, nós queremos muito fazer isso. Isso vai ser importante para a nossa família por causa disso, disso, disso e daquilo outro. Não temos os recursos. O Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor vai baixar esses recursos do teu reino para chegar até nós e viabilizar esse projeto. Vamos orar, vamos entrar num propósito de oração, aguardar para ver o mover de Deus. Planejamos, oramos e vemos o mover de Deus para ver se Deus vai abrir e vai empurrar a gente naquela direção. Ou se Deus vai fechar e vai dizer, não vá por aí. Lá na frente isso vai se tornar uma cilada. Eu sei que para muitas pessoas que viveram com problema financeiro, que entraram em dívidas, em situações que fizeram com que essas pessoas passassem por vergonhas, elas podem estar trabalhando para viver um dia de cada vez. Isso é muito importante. Entretanto, eu já estive nesse lugar. Eu não queria pensar no futuro. Pensar no futuro machucava a minha pessoa, machucava o meu coração. Mas Deus fala que nós precisamos planejar. E para planejar, nós precisamos olhar para a situação atual. Nós precisamos olhar para uma situação que queremos viver boa no futuro. E nós precisamos traçar planos. Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Se não tivermos planos, não vamos consagrar eles ao Senhor e não vamos ver nada do que desejamos fazer acontecer. Para acontecer o que desejamos, precisamos planejar. Precisamos consagrar a Deus, precisamos orar, precisamos ver se Deus vai trazer o sobrenatural e fazer os nossos planos acontecerem de forma fantástica, se Deus vai trazer uma oportunidade de trabalho para, através do suor do nosso braço, a renda que precisamos para a realização dos nossos planos acontecerem. Provérbios 16:9. Ao elaborarmos os nossos planos, deveríamos sempre contar com a intervenção do Senhor. Não é porque temos dinheiro que devemos deixar Deus de fora do nosso planejamento. Não é porque não temos o dinheiro que devemos deixar Deus de fora do planejamento. Com dinheiro ou sem dinheiro, todos precisamos fazer planos. Todos precisamos elaborar planos e todos precisamos apresentar, consagrar, envolver Deus nos nossos planos para entender de Deus se os nossos planos estão adequados, se é para irmos adiante com esse planejamento, se estamos com o planejamento certo, com o tempo certo. Algumas vezes o planejamento está certo, mas está no tempo errado. Eu fui para o seminário estudar a palavra de Deus e quando eu estava com alguns meses de estudo, a grande crise chegou na minha casa. Eu orei muito para saber de Deus que era um bom plano. Estudar a palavra de Deus é um bom plano, era prioridade. Deus estava em primeiro lugar naquele planejamento, mas os céus se fecharam, não havia o dinheiro para continuar pagando mês a mês a mensalidade do seminário. Eu orei, orei, orei e as coisas pioraram ainda mais. Eu entreguei a Deus e disse, eu quero levar adiante, eu quero concluir o meu curso, mas nesse momento a resposta que eu entendo da sua parte é que não é para agora, eu não vou desistir. Eu vou apenas aguardar o Senhor abrir os céus. Eu tranquei a minha matrícula no seminário, continuei orando. Pouco tempo depois, Deus enviou a provisão. Eu pude reabrir a minha matrícula e concluir o curso. Por que eu estou lhe contando isso? Porque todos precisamos fazer planos. Algumas vezes os planos vão fluir do início ao fim, tudo bem. Algumas vezes eles podem ser interrompidos, como o meu seminário foi interrompido. Não quer dizer que um plano genuíno precisa ser abandonado. Você pode parar ele um pouco fisicamente, mas você vai continuar espiritualmente trabalhando nele, guerreando por ele, até que Deus se mova e você entenda que é hora de continuar e finalizar aquela trajetória que foi iniciada debaixo de oração. Na parábola do estudo de ontem, nós vimos que Jesus elogiou o homem por fazer previsão, por saber olhar para frente e saber
o que ele ia precisar fazer para continuar trazendo sustento para a sua família, por ser mais esperto do que os filhos de Deus. Muitas vezes, os filhos da luz estão vendo tudo desmoronar, mas eles não se mexem. Deus não gosta quando nós não nos mexemos. Deus não gosta quando nós não estudamos a sua palavra. Os céus estão fechados, nós precisamos orar. Os céus continuam fechados depois da nossa oração, nós precisamos estudar a palavra. Existe uma brecha, existe algo ali que Deus está querendo trazer de conhecimento para mudar a nossa vida e mudar também a nossa descendência. Toda mudança que chega para nós vai atingir a nossa família. Sempre que falamos de planejamento, envolve finanças. Para termos as nossas finanças bem elaboradas, nós precisamos responder a pergunta do estudo de ontem. Quanto é o suficiente em cada área da nossa vida? Nós temos um círculo que tem várias áreas, todas elas são importantes para a nossa manutenção. A nossa saúde é importante, a nossa vida social é importante, a nossa alimentação é importante, a nossa saúde é importante. Ter relacionamento com as pessoas da nossa família é importante. Para todas essas áreas que eu estou falando e para todas as demais áreas, nós precisamos de dinheiro para manter essas áreas funcionando. Por isso que nós precisamos fechar quanto é necessário em cada área, analisar qual é a nossa renda, analisar se nós temos renda suficiente para cada uma dessas áreas. Fazer isso em oração é o melhor, é o mais adequado. Perguntar para Deus, botamos para a alimentação da nossa família X reais. Isso está adequado? Isso está suficiente? Isso está insuficiente? Colocamos para transporte X reais. Senhor, isso está adequado? Isso está mais do que nós podemos? Isso está abaixo? Qual é o ajuste que nós vamos ter que fazer? Temos 2 carros em casa, mas estamos muito apertados. Vender um carro é uma opção. Como podemos nos organizar para reduzir as despesas e fazer com que as despesas fiquem menor do que a renda? A nossa meta final, o alvo X, é chegar no ponto que a nossa renda é maior do que as nossas despesas, a ponto que há uma sobra. Quando chega no ponto de ter uma sobra, nós chegamos aonde Deus quer para nós e para a nossa família. Por 5 anos, eu acreditei que entregar a Deus o dízimo era o máximo que eu podia fazer. 10% da minha renda pertencia a Deus, era sagrado, eu entregava bem certinho. E eu acreditava que eu estava fazendo tudo de finanças que existia, até estarmos mergulhados num grande apuro. A nossa empresa tinha sido levada à bancarrota, haviam vários processos na justiça contra nós, estávamos apertados, esmagados, nem sei qual é a palavra que descreve o que vivíamos naquele momento. Foi nesse tempo que eu prestei bastante atenção no que o autor do livro Bens, Riquezas e Dinheiro, que é o livro que nós estamos acompanhando agora, e também esse outro livro que nós acompanharemos quando concluirmos este, prestando atenção no que eles estavam falando, eu passei a compreender que os outros 90% do dinheiro que ficava na minha mão e que eu achava que eu era inteligente, que eu sabia administrar, que eu estava fazendo tudo errado. Eu não tinha essas respostas que eu estou perguntando a você. Quanto é suficiente? Eu não trabalhava com orçamento financeiro. Eu comecei a anotar todos os nossos gastos e por que gastávamos aquilo. Ao anotar o porquê gastávamos aquilo, comecei a ter uma noção melhor de para onde o dinheiro ia por causa das emoções. Em 3 meses, anotando tudo, eu consegui, junto com Deus, começar a definir quanto era suficiente para cada área. Se você está no mesmo lugar onde eu estava lá atrás, quando eu consegui definir quanto era suficiente, a nossa renda continuava abaixo das nossas despesas. Este é um excelente lugar para colocar Deus na história, orar, orar, orar e perguntar a Deus sobre essas despesas. Elas realmente são obrigações? Elas realmente são necessidades? O que ainda pode ser cortado daqui? E quando não há mais nada para ser cortado, o que Deus pode fazer apesar da nossa renda? Você vai se surpreender. Eu, Ana Cláudia, lhe digo, lhe confesso, me surpreendi muitas vezes com a maneira abundante
abundante e generosa que Deus trabalha. É claro que Ele está nos levando a crescer, levando a dizermos não para nós mesmos, para aquelas situações que elas não são de fato uma obrigação, muito menos uma necessidade. Elas são desejos do nosso coração. Quando nós não tínhamos organização, estávamos sempre utilizando o dinheiro para elas, para fazer com que o orçamento diminuísse. Parei de comprar roupa, parei de comprar tudo que era supérfluo. A alimentação eu reduzi para o mínimo necessário de todos viverem com uma boa saúde, e todas as despesas que íamos fazer eu estava sempre em oração. Sempre em oração. Deus, e agora? Deus, isso. Deus, o filho tem uma viagem da escola. Deus, tem algo extra da escola que apareceu. Deus, e aquilo. Deus, e aquilo outro. O que é que eu fiz? Eu transferi para Deus toda a aflição, toda a angústia, toda a preocupação que antes eu depositava e eu esmagava o meu marido. Eu retirei dele a responsabilidade, entreguei àquele que poderia lidar com toda aquela bagunça que nós estávamos vivendo. Ao entregar a Deus e orar e clamar, Deus foi acalmando o meu coração, acalmando a minha maneira de lidar com as finanças, acalmando a minha maneira de falar com o marido, a minha maneira de falar com os filhos, me dando estratégias, me ajudando a ir encolhendo ainda mais. Aqui e ali ele trazia uma renda extra, aqui e ali ele fazia algo para nos surpreender. Nesse processo, os nossos filhos cresceram, amadureceram emocionalmente. Desde que nós começamos a compreender a importância de fazer um orçamento, de fechar um orçamento, separamos uma parte do nosso dinheiro para dar mesada proporcional a cada um deles por idade. Queríamos ver eles saberem manusear o dinheiro, saberem que o dinheiro não é para ser gasto imediatamente, logo para fazer as coisas que mais desejam. Ensinamos eles a separar uma parte para Deus, poupar uma parte para o futuro, e a parte que ficava, essa sim, eles poderiam comprar bombom, chocolate, brinquedo, ou guardar para realizar sonhos, para realizar algo que eles planejassem para o futuro. Então, logo cedo, os nossos filhos começaram a manusear dinheiro. Se você está em desequilíbrio, você vai entender, como eu entendi, que gastar mais do que o que ganha vai lhe manter no problema. E que a única forma de você sair do problema é continuar trabalhando ao lado de Deus. Deus vai trabalhar à medida da sua fidelidade. Ele vai aumentar a sua renda à medida que ele vê fidelidade e esforço da sua parte em também reduzir os seus gastos. Em resumo, eu passei 30 anos da minha vida que nunca tinha aprendido nada sobre o dízimo. Depois, por 5 anos, eu achava que dizimar e ofertar era tudo que havia na Bíblia sobre finanças. A partir daí, eu realmente comecei a entender que Deus se importa com os 10% que é dele para retornar para ele, mas Deus tem muito mais para derramar na nossa vida quando nós incluímos ele nos 90% que resta nas nossas mãos. Foi nesse momento que houve a grande virada, que a chave começou a virar para nós, para mim, para o marido, para os filhos, para casa, para a família. Trabalhar para colocar os 90% de acordo com o planejamento de Deus nos fez crescer como indivíduos, nos fez crescer como família. Aumentou a nossa fé, aumentou a nossa perseverança. Nem sempre foi fácil. Nós estamos lutando contra a Mamon. Sempre tem lançamento, sempre tem produtos, sempre tem uma falsa necessidade jogada no mercado. Dentro de casa as coisas não fluem sempre reto. Existem necessidades que aparecem de acordo com as idades. Lá na frente os filhos começaram a ter necessidades diferentes e tudo que nós fazíamos era orar, buscar em Deus. É tempo de dar um telefone celular? Qual telefone celular? Qual plano nós podemos pagar? Como nós vamos fazer para que eles não percam muito tempo utilizando o celular para bobagem? Então estávamos sempre no processo de aprendizagem. Eu como esposa, o marido como marido, os filhos como filhos. Esse aprendizado fez com que todos 5 se tornassem pessoas bem mais responsáveis com o trato um do outro, com o trato das finanças. Nós realmente entendemos que sobre dinheiro sempre vai ter o que aprender, sempre vai ter uma maneira bíblica de usar melhor aquilo que chega nas nossas mãos. E Deus sempre vai nos surpreender.
Os nossos filhos cresceram homens responsáveis, homens de caráter. Eles desenvolveram as suas carreiras, fizeram as suas escolhas, estão na prova do seu valor, estão desenvolvendo as próximas etapas de suas vidas. Mas em relação a ter orçamento fechado, eles aprenderam que as nossas despesas, elas precisam ser sempre menor. E a ideia é ser sempre bem menor do que a nossa renda. Você que está comprometido em ser um CEO financeiro do reino, você precisa ter o seu orçamento pessoal organizado. Você precisa fechar o seu ciclo. Você precisa, junto com Deus, perguntar sempre: quanto é suficiente? Aonde eu posso reduzir? Como eu posso ganhar mais? Essa também é uma oração e uma pergunta muito inteligente para fazer para Deus. Como eu posso ganhar mais? O Senhor vai aumentar o meu salário? O Senhor vai me trazer uma oportunidade para fazer uma renda extra? Existem cada vez mais oportunidades de fazer renda extra. Hoje nós podemos ganhar dinheiro na internet. Hoje nós podemos ganhar dinheiro com trabalhos temporários. Fazer Uber de forma temporária. Passear com cachorro de forma temporária. Como é passear com cachorro? Muitas pessoas que são donas de cachorro não têm tempo para passear com cachorro. E elas pagam a outras pessoas para aquelas pessoas passearem com o cachorro uma vez por dia, 2 vezes por dia. Existe um aplicativo, inclusive, que é o Amigo do Pet. Quando a pessoa viaja, ao invés de deixar o cachorro no hotelzinho, essa pessoa vem na casa, brinca com o cachorro, coloca o alimento para o cachorro, dá o passeio com o cachorro e aí ela é contratada de acordo com a necessidade daquela casa. Se o cachorro precisa que ela venha 2 vezes no dia, 3 vezes no dia. E tudo isso é acordado dentro do aplicativo. Quando estamos nesse trabalho de fechar o nosso ciclo, Deus começa a observar que nós somos pessoas confiáveis. Que estamos trabalhando para fazer com que o nosso custo de vida seja inferior à renda que Deus tem nos mandado. E é neste momento que nós vamos ver Deus agir para fecharmos mais rapidamente ainda o ciclo. Deus quer que cada um dos seus filhos esteja vivendo em abundância. Abundância é ter uma renda maior do que o nosso custo de vida, que só vai ser possível para aqueles filhos que colocam um ponto no quanto é suficiente. De outra feita, quanto mais dinheiro e quanto mais renda Deus mandar, mais os seus filhos vão gastar. Neste momento, se ele dobrar o nosso salário, nós não vamos sair por aí desesperados para nos mudar de apartamento. Principalmente se isso não estava no planejamento. Não é que não podemos nos mudar, mas se não estava no nosso planejamento, se não tínhamos orado, aquele dinheiro que veio extra a mais, nós precisamos perguntar a Deus: o Senhor está mandando esse extra por quê? Qual é o motivo? Nós precisamos sempre lembrar que somos um CFO do reino. Se é do reino, quem manda o dinheiro é o rei e ele manda o dinheiro com um propósito. Quando o nosso propósito estava especificado, estávamos orando, pedindo a Deus uma renda a mais porque queríamos mudar de apartamento e a renda chega, nós sabemos que Deus atendeu a nossa oração, mas não estávamos orando por isso e chega uma renda a mais. Aquela renda pertence ao reino e nós precisamos entender do rei o que é para fazer com essa renda. Com esse estudo eu quero lhe incentivar a planejar. Planeje tudo, planeje todos os detalhes e quando esquecer de algo, comece a planejar desse momento em diante. Tudo o que você quiser fazer, você pode aprender a planejar. Inclua Deus no seu planejamento. Submeta o seu planejamento a Deus. Feche o seu ciclo financeiro e você vai ver a abundância de Deus cada vez mais presente no seu dia a dia. Para todos vocês que já estão comprometidos em ser um CFO do reino, deixe bem claro para Deus e para o reino espiritual as suas intenções, escrevendo aí nos comentários: como CFO do reino, fecharei o meu ciclo orçamentário. Como CFO do reino,
fecharei o meu ciclo orçamentário. E escreva também nos comentários as suas necessidades de oração. O que você já viu que precisa aprender? O que você precisa da intervenção de Deus? Escreva aí nos comentários e eu vou orar concordando para que Deus venha em seu auxílio. Querido e amado Deus, estamos aqui concluindo mais um estudo. Muito obrigada, porque a cada estudo nós aprendemos muito. Muito obrigada pelo privilégio de estar repassando todo o meu aprendizado, de estar estudando para ensinar aos meus irmãos. Eu tenho ficado maravilhada com o teu ensino, eu tenho ficado maravilhada com o que existe ainda para que eu possa aprender mais e mais para mim e para minha família. Eu te peço que o Senhor esteja abençoando cada um dos meus irmãos, que todos os que já se comprometeram em se tornar um CFO financeiro, que o Senhor ajude eles com o orçamento de sua casa, de sua família, que o Senhor os ajude a perceber quanto é necessário para a alimentação, quanto é suficiente para a saúde, quanto é suficiente para o transporte, quanto é suficiente para o lazer, que o Senhor os dê sinceridade e verdade, que eles possam eliminar aquilo que é desnecessário, aquilo que tem passado na frente do que é obrigação, do que é necessidade, mas que eles possam sim colocar nas listas do desejo, que eles possam orar, planejar, aguardar o seu agir, aguardar a sua confirmação, aguardar quem sabe o seu não. O Senhor é quem sabe o que é melhor para nós. Nós queremos o melhor. Sabemos que o Senhor é nosso Abba Pai. Sabemos que nós somos filhinhos de papai, mas somos filhinhos de papais responsáveis. Não há nenhuma pessoa aqui irresponsável. Nós podíamos não ter conhecimento, nós podíamos ser ignorantes, nós podíamos ter sido capturada pela armadilha de Satanás de nos usar na nossa ignorância. Mas o Senhor está trazendo esse estudo, o Senhor está trazendo luz, o Senhor está banindo a ignorância da nossa vida. Sabemos que o Senhor se importa com os 10% do dízimo, assim como o Senhor se importa com os outros 90% que fica nas nossas mãos. Queremos consagrar toda a nossa renda ao Senhor. Queremos consertar aquilo que estávamos usando de forma equivocada, de forma errada. Queremos sim, daqui para frente, ser guiados e dirigidos por Ti, para que tudo que chega nas nossas mãos seja usado para ser fruto de justiça. Não queremos mais ver nem a nós, nem os nossos enlaçados em dívidas, enlaçados em problema por não ter feito um bom planejamento. Senhor, colocamos cada orçamento diante do Teu altar, te pedindo em nome de Jesus, aqueles que estão precisando do Teu favor, da Tua graça, traz a provisão extra, traz o suprimento extra. Aqueles que precisam do Teu favor e da Tua graça para dizerem não, traz o Teu favor e a Tua graça para eles conseguirem, dentro dos seus orçamentos, eliminar aquilo que é desnecessário para o momento. Senhor, que todos aqui possam equilibrar esse orçamento e possam continuar nesse processo até que sua renda seja bem maior do que o seu gasto. Em nome de Jesus, que venha uma bênção, uma unção sobrenatural combatendo o mamon, que toda guerra nos pensamentos seja silenciada, que todo grito nas emoções, que toda emoção desacerbada seja acalmada e tranquilizada, que o Senhor remova o desespero, remova a tristeza. O trabalho já começou e a boa obra que foi começada vai ser concluída. O Senhor está agindo, o Senhor está atuando, o Senhor está pegando pela mão cada pessoa que está representando aqui a sua família. E assim como o Senhor continua transformando e abençoando a minha, o Senhor vai continuar transformando e abençoando essas famílias, pois esses que estão aqui são pessoas comprometidas com a oração, com a intercessão e com a vida prática, pois estamos falando da vida prática financeira. Que o Senhor traga também céus abertos em relação às curas divinas. Aqueles que sofrem de enxaqueca, e eu te apresento especificamente Lucineide, vai em seu socorro. Essas enxaquecas cessem de uma vez por todas e que o teu poder prevaleça. Aqueles que sofrem de dor na coluna, eu apresento especificamente
Cleirene, vai em seu socorro, que em nome de Jesus, ela e todos que estão representados com dor na coluna e com dor crônica sejam visitados pela tua cura maravilhosa e divina. Aqueles que sofrem de problema no humor, eu te apresento especificamente Terezinha e Durval e todos os demais, que o Senhor venha trazer socorro e equilíbrio. Aqueles que estão mergulhando em ciladas, que o Senhor venha os livrar. E eu te apresento Arthur, Bruno, Caio, Marcela e todos os filhos aqui representados. Aqueles que podem estar aprisionados por vício em jogo, vício em bebida, vício em droga. Que o Senhor esteja visitando, curando e libertando. E eu te apresento, representando todos eles, Robson, que haja um cessar e que haja a presença divina dos teus anjos e do teu agir em cada família. Ó Deus, nós oramos e concordamos com todas as orações do teu povo que escreveram aí no comentário. Que haja uma liberação da tua parte em socorro dessa família, em socorro desse pedido, em socorro desse clamor. No nome santo do teu Filho Jesus, nós oramos e concordamos como igreja. Aleluia, glória a Deus. Lembre de contribuir deixando o seu legal. Você que não está inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, ore todos os dias. Lembre que você está numa batalha, que você é mais do que vitorioso todas as vezes que você persevera. Não retroceda. Mamão quer que você desista, mamão quer que você ache que é complicado demais. Não é complicado demais, é continuar passando sufoco financeiro. Vamos avançar e vamos prosperar, pois foi para isso que nós fomos chamados. Aguardo cada um de vocês no nosso próximo estudo.